Salve, salve, alunos do terceiro ano CAUNI, tópicos especiais em matemática. Vamos continuar o nosso trabalho na geometria plana. Aula anterior, trouxemos os conceitos iniciais de triângulo, condição de existência, ângulos internos, ângulos externos, classificação. Fizemos o primeiro exercício da lista 2, que já está postado no AVA. Hoje, nós vamos avançar na lista 2. Este é o nosso objetivo. Eu sou o professor Claude Wagner e eu vou conduzir este trabalho. Para tanto, eu conto com a valorosa e valiosa participação de todos vocês. Me acompanhem. Vamos começar então pelo exercício número 2, uma questão do Enem. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Tem essa figura aqui, onde pegou essa sequência de palitos de fósforos, essa outra sequência de palitos de fósforos e essa outra sequência de palitos de fósforos, todos do mesmo comprimento, e formou triângulos. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos, nem mais nem menos. E pelo menos um dos lados deve ter o comprimento de exatamente 6 palitos. Igual esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Os outros, aí vai depender. Mas um deles tem que ter 6 palitos. Bom, aí essa figura ilustra isso, conforme está escrito, beleza? A quantidade máxima de triângulos não congruentes 2 a 2 que podem ser construídos é isso que eu quero saber, tá? Então, quantos triângulos podem ser construídos não congruentes 2 a 2? Vamos ver. Primeiro, eu coloquei aqui o que nós sabemos, que um dos lados é 6 e o dos outros dois nós não sabemos, tá? Então, aqui x e y, teoricamente, tá? São arbitrários. Porém, todavia, contudo, isso, mais isso, mais isso, tem que dar 17. Escreva. Passo o 6 para lá e, portanto, eu vou ter 11, tá? Eu vou ter 11. Então, x mais y tem que ser igual a 11. Eu vou fazer uma coisa razoavelmente óbvia, tá? Braçal, mas não vai dar assim tanto trabalho, que é uma tabela. Aí nesta tabela, tá? Eu vou colocar todas as possibilidades para os 3 lados do meu triângulo. Eu sei que um dos lados é 6 e o que os outros dois são incógnitos, porém a soma é 11. E não existe uma lista assim tão grande de pares de números inteiros, porque os palitos aqui vão representar números inteiros, a quantidade deles, eu não vou quebrar os palitos, cuja soma é 11. Então, uma tabela com todas essas possibilidades. Acompanhe. Para o x e para o y. X igual a 1, y igual a 10. Qual é a soma? 11. 2 e 9, 11. 3 e 8, 11. 4 e 7, 11. 5 e 6, 11. E, na verdade, para aí. Porque se eu continuar, o próximo seria o que, seguindo a lógica? 6 e 5, mas é o mesmo desse. Vai dar um congruente. Tá? Congruente quer dizer idêntico. Depois a gente explica melhor isso. Então, na verdade, nós temos essa lista até o momento com 5 possibilidades. O aluno mais precipitado poderia vir aqui e marcar 5. Olha a isca aqui. Mas existe uma situação. Quando você tem um triângulo, você tem segmentos para formar triângulo, não é qualquer trio de segmentos que forma um triângulo. Existe uma condição de existência. Lembra da aula passada? Condição de existência de um triângulo. A medida do segmento maior, tá? O lado maior, ele não pode ser absurdamente grande. Existe um controle sobre o lado maior. Ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, por exemplo, quando você olha para o 10, nesta primeira possibilidade, o 10, comparativamente com os outros dois, ele não é menor.
Ele não é menor que a soma dos outros dois. Então não serve. Risca essa primeira possibilidade. Quando você olha para a segunda possibilidade, o 9, que é o lado maior, destaca ele. Ele não é menor que a soma dos outros dois. Não é menor. Porque esse aqui é 8, né? O 9 não é menor do que o 8. Então, aqui também está absurdamente grande o lado maior. Então, risca. Agora, se você olhar para esse 8 aqui, nessa terceira possibilidade, 8 é menor que 6 mais 3. Aprovado. 7 é menor que 6 mais 4. Aprovado. 6 é menor que 6 mais 5. Aprovado. Tá? Então, este último trio satisfaz. Então, nós só temos essas três possibilidades. Portanto, a resposta correta é a letra A. Assinale. Ok? Então, vamos para frente. E aqui, meus amigos, exercício número 3. As medidas dos lados de um triângulo escaleno. O que é triângulo escaleno? Em que os lados têm medidas diferentes. Tá? São números inteiros. E dois de seus lados medem 4 e 7. Então, eu tenho um triângulo escaleno, a medida dos lados diferente, tá? Um lado mede 4 e o outro mede 7, com a mesma unidade, vamos supor. Calcule a soma de todos os possíveis valores para o terceiro lado. Tá? Um lado é 4, o outro é 7, os lados têm medidas diferentes. Quais as possibilidades para o terceiro lado? Vamos imaginar aí um desenho? Tá? Então, um lado é 4, o outro é 7, e esse aqui eu não sei. Quais são as possibilidades para ele? É basicamente isso que eu quero. Tá? Olha, ele não pode ser assim qualquer valor. Existe a condição de existência de um triângulo. Não posso falar, esse aqui mede 15. Não posso falar isso. Tá? Existe um controle sobre as medidas dos lados de um triângulo. Essa é a condição de existência. Usamos isso ainda agora, naquela questão do Enem dos palitos de fósforo. Tá? Quando a gente começa a estudar triângulo, isso aí é a primeira coisa que a gente vê. E tem alguns exercícios assim. Vamos colocar aí novamente a condição para refrescar a nossa memória. Condição de existência de um triângulo, a medida do segmento maior tem que ser menor que a soma dos outros dois. A questão aqui é que eu não sei quem é o maior. Essa diferença em relação àquele outro. Porque naquele outro, eu podia ver quem era o maior para comparar com a soma dos outros dois. Aqui eu não sei. Então aqui eu vou fazer uma suposição. Tá? Primeiro caso, eu vou supor que o x é o maior. Eu não sei o valor dele, né? Então, primeiro caso, x é o maior dos lados. Se for assim, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. Escreva. X tem que ser menor que 7 mais 4. Portanto, o x tem que ser menor do que 11. Tá? Aí eu vou colocar essa resposta um pouquinho ali no canto. Veja. Tá ali. Guarda. Tá? Então, coloquei ali no canto. X menor do que 11. Agora, pode ser uma outra possibilidade em que x ele não é o maior dos lados. Tá? Então, segundo caso, eu vou escrever aí. X não é o maior dos lados. Ele vem para cá, ó, perdeu o status. Aí, nesse caso, o maior tem que ser 7. Porque as medidas são 7, 4 e o x que eu não sei. Então, o maior seria 7. Tá? Aí, escreva a mesma coisa. Se o maior for 7, então 7 é menor que x mais 4. Tá? Então, aí o que eu posso fazer? Passar o 4 para cá, eu vou ter 3 menor do que x. Tá? 3 menor do que x. Aí eu vou pegar essa informação do segundo caso e trazer bem para cá para juntar com aquela outra. Tá? Aí vai dar um encaixe assim, bem bonitinho, vai ficar um sanduíche. Acompanhe. Aí tá aí, tá? Então trouxe para cá. Ó. Quer dizer que no primeiro caso, o x tem que ser menor do que 11. No segundo caso, olhando do ponto de vista do x, já que a boca está virada para ele, maior do que 3. Então, o x está entre 3 e 11. Tá? Entre 3 e 11. Essas são as duas possibilidades, de acordo com cada um dos casos. Porque a dificuldade aqui é que nós não sabemos, tá, quem é o maior.
Então, nós temos que fazer uma suposição, porque tem um lado incógnito. Olha, entre 3 e 11, os números são inteiros. Eu posso fazer uma lista com as possibilidades. Aí eu apaguei algumas coisas, tá? Deixa só esse desenho aí para a gente ter um desenho. E vamos listar as possibilidades de números inteiros entre 3 e 11. Não tem que ser inteiro? Destaquei. Entre 3 e 11, não pode ser 4, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, professor, então o x pode ser qualquer um desses? Pode. Porém, todavia, contudo, o triângulo tem que ser escaleno. Então eu vou riscar o 4 e vou riscar o 7. Tá? Porque se o x for 4, aí ele vai ser igual a esse. Aí não é escaleno, é isósceles. Se ele for 7, ele vai ser igual a esse. Aí não é escaleno, é isósceles. Então, eu tenho 5, 6, 4, 8 e 9. Essas são as possibilidades para o x, de forma que seja inteiro e escaleno aqui as coisas. Mas o que ele quer é que você some todos os possíveis valores para o x. Então, eu vou somar. É isso que tem que ser dado na resposta. Então, eu vou pegar o 5, somar com o 6, o 8, o 9 e o 10, ó. E vou encontrar 38. E vou circular. Esta é a resposta correta. Vamos para frente? Vamos fazer o próximo? Ou será que precisamos fazer uma reflexão a respeito do que nós fizemos aqui? Vamos ver. Ah, sim, vamos fazer uma observação, tá? Porque digamos que poderíamos até ter chegado na conclusão do exercício anterior de uma maneira mais rápida. Então, por isso, vamos observar um detalhe. Nós consideramos, nesse exercício, duas possibilidades para o x. Uma em que ele era o maior dos lados e a outra em que ele não era o maior dos lados. Aí, usando aquela história da condição de existência que eu coloquei na aula e que eu trouxe nos exercícios, que o maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois, eu cheguei nessa desigualdade, em que o x ele está entre o 3 e o 11. É o esquema sanduíche, tá? Ele é o miolo aqui, ele está entre esses dois. Se você observar com bastante carinho, olha só o que é o 3 e o que é o 11, que são as pontas dessa desigualdade. O 11 é a soma, ó. 7 mais 4, 11. E o 3 é a diferença, 7 menos 4, 3. Isso é uma observação importante quando você não sabe quem é o maior. Você quer ver as possibilidades para um terceiro lado. Porque quando você já sabe quem é o maior, você vai no maior. O maior tem que ser menor que a soma dos outros dois. Agora, quando você não sabe quem é o maior, aí você teria que fazer dois casos. Mas pela experiência que nós chegamos, a gente pode vir direto aqui, ó, colocar o x entre a soma e a diferença dos outros dois. E aí, de uma vez, nós já absorvemos os dois casos. Tá? Então, eu vou formalizar isso, que é uma outra maneira de você ver a condição de existência de um triângulo. Tá? Observe, então. Aqui eu tenho um triângulo de lados x, y e z. Aí eu posso pegar qualquer um deles. Eu não sei quem é o maior. Eu não sei quem é o maior, tá? Eu posso pegar qualquer um deles, tá? E escrever assim, ó. Por exemplo, x, ele vai ter que estar entre a soma dos outros dois e a diferença dos outros dois. Eu coloquei esse módulo porque a diferença, eu quero pegar o maior menos o menor, para dar um número positivo. Aí, como a gente não vai ter esse controle, nem sempre, né, nem sempre teremos esse controle, a gente coloca em módulo, para garantir isso. Tá? Então, quem é o x? É um lado qualquer. O que está escrito aqui? A soma. O que está escrito aqui? A diferença em módulo. Essa é outra maneira de você estabelecer a condição de existência de um triângulo. Tá? Então, para que três segmentos formem um triângulo, é preciso que qualquer um deles, tá, obedeça essa desigualdade aqui. Tem que estar tem que ser maior que a diferença dos dois imóveis e menor que a soma dos outros dois imóveis. Isso é utilizado quando você não sabe quem é o maior dos lados. Então, você vai no maior e faz aquilo que eu expliquei. Entendeu? Isso aí faz aquele problema anterior ficar assim, bem mais de flash. Vamos para frente, tá? Vamos para frente. A gente aperfeiçoa as coisas conforme a necessidade. Próximo.
E aqui, meus amigos, o exercício número 4, tá? Universidade Federal do Pernambuco. Um barco está sendo rebocado para a margem de um porto por um cabo de aço. Aqui, ó, tá puxando, aqui o barquinho. Inicialmente o barco está no ponto A, então tá aqui. Quando o cabo tem comprimento de 100 metros. Após puxar o cabo em 20 metros, o barco ocupa a posição B. Então, por isso que aqui está um pouquinho menor, né? Porque inicialmente era 100 metros de corda. Aí puxou, puxou, puxou. Ele deu uma arrastada e o tamanho da corda diminuiu. Tá? Nessas condições, podemos afirmar que a distância entre A e B é o quê? Maior que 20 metros? Igual a 20 metros? Igual a 19 metros? Igual a 18 metros? Menor que 18 metros? É isso que nós vamos querer saber. O que faremos? Primeira providência. Vamos fazer um outro desenho, tá? Esse aqui é o ilustrativo aí da questão. Vamos fazer um outro para a gente ter uma visão melhor. Eu até mudei a posição. Esse P aqui é esse ponto do porto. Esse é o A, que é quando a corda está no tamanho máximo aí, tá? Aí puxei a corda, o barco vem para cá, tá? Eu tenho essa medida aqui. Então agora eu vou colocar os dados nesse desenho. O que temos? Aqui é 100. Inicialmente a corda tem comprimento 100. Aí eu puxo 20 metros. Então a corda passa a ter comprimento 80. E isso aqui é o que eu quero saber. Quero saber as possibilidades para esse. Tá? Podemos afirmar que a distância B é. Ok? Então as possibilidades para esse aqui. Vejamos então, vamos colocar esse desenho no foco das nossas ações. Apaguei aquele lá ilustrativo e tudo está aqui. Eu não sei se esse lado aqui é o maior, se ele é o menor, tá? Então eu vou usar aquilo que eu acabei de explicar na observação. Que ele vai ter que ser, para que esse triângulo exista, ele vai ter que ser menor que a soma dos outros dois e maior que a diferença em módulo dos outros dois. É isso que é o ideal, é o mais rápido para ser utilizado aqui, e é isso que eu vou escrever, tá? Então x menor que a soma dos outros dois, e maior que a diferença entre os outros em módulo. Como eu já peguei aqui o maior menos o menor, não preciso do módulo. Portanto, aqui vai dar 180 e aqui vai dar 20. O x vai ter que estar entre... Ele vai ter que ser maior do que 20 e menor que 180. Tá? Maior do que 20, ó. Que a boca está virada para ele, ó. Ele é maior do que 20. Então, essa alternativa aqui serve. Maior que 20 metros. Igual não pode ser. E menor, muito menos. Então, a alternativa correta é a letra A. E usando isso aqui, ficou bem mais fácil. Quando você quer saber as possibilidades para um lado, você não sabe se ele é maior, se ele é menor, você se vale, então, dessa dupla desigualdade aqui. Tá? Isso facilita a sua vida. Vamos para frente? O que nos espera? Me acompanhe. Fizemos, então, um tanto de exercício a respeito do assunto condição de existência de um triângulo. Tem mais na lista? Procure fazer. Agora, nesse momento, assim, nessa parte inicial do estudo dos triângulos, tem um outro assunto muito importante que diz respeito a ângulos do triângulo. Sejam os ângulos internos, seja ângulo externo. Então, vamos fazer exercícios relacionados a este assunto. Ângulos no triângulo. E o primeiro, para aquecer, tá? Para a gente se sentir bem, é o exercício número 7. Diz assim, o triângulo PMN é isósceles de base MN. Quando ele fala que um triângulo é isósceles e fala que um determinado lado é a base, eu vou destacar aí de vermelho, tá? Quer dizer que os outros dois são os lados congruentes. Esse é o caso clássico de triângulo isósceles. Quando tem dois lados congruentes e um lado, vamos dizer assim, com a medida diferente. Esse é o triângulo isósceles propriamente dito. Tá? Eu conversei disso na aula passada. Eu peço que você observe que tem uma pegadinha na definição de triângulo isósceles. Ok? Então, este lado tem a mesma medida dessa.
Continuemos a leitura. Se P, M e N são ângulos internos, então são os ângulos internos, como representados na figura, podemos afirmar que suas medidas valem respectivamente. Então, M, M, N. Isso, 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 isso ou isso. Eu vou observar um detalhe, antes de começar a resolução, que este 115 graus, ele é o ângulo externo adjacente a esse interno. Professor, o que é ângulo externo mesmo? Ângulo externo é o seguinte, você olha para esse vértice, tá? Então, esse interno é formado por esses dois lados. Aí você prolonga um dos dois e olha para o ângulo formado pelo prolongamento de um dos lados e o outro lado. É isso que é ângulo externo. E aí você tem essa relação trivial, que um ângulo interno com o seu ângulo externo, a soma é 180 graus. Tá? Eles são suplementares. Essa é a relação do ângulo externo com o ângulo interno adjacente a ele. Tô lembrando isso. Outro fato importante é que quando você tem um ângulo externo, ele é sempre igual à soma dos outros dois não adjacentes. Dos internos não adjacentes. Então, esse 115, ele é P mais N. Ok? Relembrei isso aí. Vamos para a resolução do exercício. O primeiro fato interessante a se observar é que esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. Tá? Vou colocar até uma corzinha para isso ficar bem claro. Por quê, professor? Porque a lados congruentes se opõem ângulos congruentes. Então, se este lado é congruente a esse, então o ângulo que se opõe a esse é igual ao ângulo que se opõe a esse. Isso é uma verdade para triângulos. Ou seja, os ângulos da base têm medidas iguais. Tá? Agora, esse aqui é fácil de calcular, né? Porque se esse mais esse é 180, se eles são suplementares, o n só pode ser quanto? 65. E o outro? É igual, né? O outro amarelinho, 65. Agora, esse aqui você pode encontrar de duas maneiras. Isso, mais isso, mais isso é 180 graus. A soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Ou então, pelo teorema do ângulo externo. O ângulo externo é a soma desses dois, ó, que são os não adjacentes. O que somado com 65 vai dar 115? Só pode ser 50 graus. Alternativa correta, P, M, N, 50, 65, 65 é a letra A. Para frente. E agora a questão número 8, uma questão da UNB adaptada. É porque era uma questão de julgar os itens. E eu fiz uma modificação para virar uma questão de múltipla escolha, para ficar parecido com aquilo que nós vamos cobrar na prova 8. Tá ligado? Então, veja bem. Se em um triângulo isósceles, aí quando faz isso eu já imagino um desenho como esse, onde eu tenho dois lados de medidas iguais e um terceiro lado que eu chamo de base, com a medida diferente. Isso aí é o isósceles propriamente dito, tá? Porque tem que tomar cuidado, e eu falei disso na aula passada, até relembrei ainda agora, que um triângulo equilátero também é isósceles. Porque para ser isósceles tem que ter pelo menos dois lados e medidas iguais, tá? Mas o caso, assim, o isósceles propriamente dito, é aquele que tem exatamente dois lados congruentes e um terceiro lado de medida diferente dos outros dois, que é chamado de base. Então, vou fazer esse desenho aqui. De vértices A, B e C. Ele não falou aonde é que estão os vértices nesse meu triângulo isósceles. E isso realmente faz diferença. Por isso eu vou considerar esse desenho, depois a gente pensa. Tá? O ângulo A, chapéu, que é aqui o diferentão, né? Porque nesse desenho, esses dois são iguais. Porque a lados iguais se opõem a ângulos iguais. Então, esses aqui são os iguais e esse é o diferentão. Tá? Então, o ângulo A, chapéu, tem 10 graus a mais que o dobro da medida do ângulo C, chapéu. Então, a soma das duas possíveis medidas para o A, chapéu é igual a quanto? Tá? Então, eu estou querendo esse cara aqui, ó, o A, chapéu. Tá bom? Então, o que eu vou escrever? Eu vou dizer que o C tem medida igual a X. Essa é a primeira providência. Para poder falar que o A
tem 10 graus a mais que o dobro x, que é o que eu escrevi aí, 2x mais 10, de acordo com as palavras do texto. Tá? O ângulo A chapéu tem 10 graus a mais que o dobro da medida do C. E esse aqui, hein, professor? Ah, esse aqui não é igual a esse? Tá? Os amarelos são os iguais, o verde é o diferentão. Então esse aqui tem que ser x. Então escreve x. E a soma de tudo é quanto? 180 graus. Então escreva. Aí x mais 2x mais 10 igual a 180. X mais 2x, 4x. Passo 10 para lá, 170. 4x igual a 170. Passo 4 dividindo, 42,5. Mas eu quero o A, não é o x. Quem que é o A? 2x mais 10. Então, o A chapéu vai ser o quê? 2 vezes 42,5, que é o x, mais 10. 42,5 vezes 2, 85, mais 10, 95 graus. Aí o aluno, né, precipitado, vamos dizer assim, no afã de ir para frente, marca a letra B, feliz. Mas ele não vai ficar feliz depois, porque essa não é a alternativa correta. Mas por quê, professor? Porque tem outra possibilidade. Tem outra possibilidade. Porque eu sei que o triângulo isósceles tem esses vértices. Mas quem garante que é no vértice A que está o ângulo diferente? Quem me garante isso? Vou fazer um outro desenho aí do lado, ó. Me acompanha. Tá? Porque o ângulo diferente, o A, ele pode ser aqui embaixo. Ó. Na primeira possibilidade, eu coloquei o A como sendo diferente. Eu tenho uma outra possibilidade, onde o A pode estar aqui embaixo igual ao B. E o ângulo diferente é seu C. Essa é uma outra possibilidade. Tá? Tem que considerá-la também. E claramente eu tenho mais de uma possibilidade, que ele fala a soma das possíveis medidas para o ângulo A. Então tem outra. Isso aí que é o lance, a pegadinha deste exercício. Tem mais de uma possibilidade. Então eu tenho que considerar. Ou A é o diferentão e está aqui em cima, ou A vem aqui para baixo e, por exemplo, ele é igual ao B. E o diferentão passa a ser o C. Aí eu vou colocar as mesmas informações, só que nesse desenho. Eu vou dizer que o C, tá? O C eu vou escrever, mas primeiro eu coloquei, então, esse é o primeiro caso e este é o segundo caso, ok. E no segundo caso, o C, eu vou dizer que é x, e esse aqui vai ser quem? 2x mais 10. Porque a medida do ângulo A chapéu é 10 graus a mais que o dobro da medida do C. Esse aqui não é igual? O B? Então, 2x mais 10. 2x mais 10. Aí a soma de tudo, tá? Desse segundo caso, é 180. Então, 2x mais 10, mais 2x mais 10, mais x, 180. 2x mais 2x mais x, 5x. 10 mais 10 é 20, passa para lá, 160. Então, 5x igual a 160. Passa o 5 dividindo. 32. Mas eu quero o A, chapéu. Tá? Aqui. Então, escreve. Não é 2x mais 10? Então, 2 vezes 32 mais 10, que vai dar 74. Se o aluno tivesse considerado apenas este caso, aí ele marcaria a letra A. Eu só tenho esses dois casos. Tá? Professor, mas por que o A não pode estar aqui e o C também está aqui embaixo e o B aqui em cima? É porque se tiver aqui embaixo, eles têm que ser iguais. O A não pode ser igual ao C. Eu não posso ter aqui embaixo o A e o C. Porque o C, o C ele é menor do que o A. O A é maior do que o C. Porque o A é 10 graus a mais que o dobro do C. Então o A e o C não podem estar aqui embaixo. Só tenho realmente esses dois casos. Então, de acordo com o que pediu aqui, eu vou destacar, eu vou querer a soma das duas possíveis medidas para o ângulo A chapéu. Então, eu vou somar 95 graus da primeira possibilidade com 74 graus da segunda possibilidade e vou ter 169 graus. A alternativa correta, letra D. Tá bom?
Então, esse problema realmente é interessante. Tá? Poucas palavras no enunciado, mas que exige uma interpretação. Você sabia que o triângulo era isósceles, mas você não sabia onde é que estavam os vértices. Então, você teve que considerar. Tá? Por isso que eu fiz os dois casos no detalhe. Vamos para frente? Vamos para o próximo? O que nos aguarda? Finalizaremos então esta aula com o exercício número 10. Uma questão da UNB. Adaptada, porque ela pede mais coisas, mas eu trouxe aqui apenas o que nós estamos estudando, que é essa história de ângulos. Cada estrutura lateral de uma torre metálica em forma de uma pirâmide regular de base quadrada, não se preocupe com a pirâmide, porque eu vou olhar apenas para o triângulo ABC, que ele é isósceles, e a base dele é BC. A base do triângulo isósceles, propriamente dito, é aquele lado diferente. Para minimizar o número de peças de tamanhos distintos na fabricação da torre, as barras metálicas BC, CD, DE, EF e FA têm comprimentos iguais. Determine a medida do ângulo BAC. É o que eu quero saber. Primeira providência, eu vou fazer aqui um triângulo, vou destacar o triângulo ABC, colocando os pontos mais importantes, ampliar um pouquinho para ficar mais fácil de ver. Observe, tá? Então tudo que tá no texto eu trouxe para cá. A, B, C é um triângulo isósceles de base BC. E o que está destacado de vermelho são segmentos de comprimentos iguais, de acordo com o texto. Vamos tirar aí o desenho que foi dado no texto e ficar com esta figura, porque tudo está nela. E o que eu quero? Este ângulo aqui. Vamos dar um nome para ele? Não sei. Alfa, que é o ângulo BAC, de acordo com o texto. Olha, esta figura é formada por vários triângulos isósceles, inclusive o grandão. Então eu vou olhar primeiro para o triângulo AFE, que é isósceles. Aí eu vou pegar o ângulo que está bem aqui no meu cursor, ó, tá? Que ele vai ter que ser idêntico a esse. Porque lados iguais, os ângulos que se opõem são iguais, congruentes. Então assinale este ângulo de verde como sendo alfa. Então estou no triângulo AFE. Agora eu vou aqui bem para o vértice F. Está acompanhando? Quando eu pego um lado e o prolongamento de um outro lado, o ângulo formado por essas duas coisas é um ângulo externo daquele triângulo. Então ele é formado por um lado e pelo prolongamento de um outro lado. Ele é um ângulo externo. Teorema do ângulo externo. Ele é igual à soma dos internos que não estão colados nele. Os não adjacentes. Porque esse aqui é o interno que está colado nele. Esquece. Ele é igual à soma dos outros dois. Ó. Então eu vou escrever o que aqui? 2α. Então esse aqui é α mais α, 2α. Agora eu vou observar esse outro triângulo isósceles. FED. É o FED. Vou olhar para esse aqui onde está o meu cursor. De amarelo. Vai ter que ser igual também, ó. Tem que ser igual a esse. Porque lados iguais se opõem ângulos iguais. Então eu vou marcar o que aí? 2α. Tá? Ok? Agora eu vou colocar uma cor de dourado num triângulo que eu quero destacar. Veja. Aí. Tá? Então destaquei esse triângulo. É o triângulo AED. Aí eu vou olhar para este ângulo aqui, ó. Vamos marcar de azul. Ele é formado por um lado do triângulo dourado e pelo prolongamento de um outro lado. Então ele é um externo. Portanto, ele é a soma dos internos que não estão colados nele. Então este azul vai ter que ser o verde mais o amarelo, ó. Alfa mais 2α. Portanto, eu vou escrever 3α. Ok? Agora eu vou tirar aí o meu dourado, tá? E vou olhar para o triângulo EDC. Você vê que eu estou descendo, tá? Eliminando alfa,
alfa, 2 alfa, 2 alfa, 3 alfa. Agora eu estou olhando para o EDC. Aí eu vou colocar o meu cursor bem aí, tá vendo? Vai ter que ser igual, ó. Vai ter que ser azulzinho também. Porque lados iguais se opõem ângulos iguais. Então este aqui tem que ser 3 alfa. Anote 3 alfa. Ok? Agora eu vou colocar de dourado um outro triângulo que eu quero que você veja. Aí, tá vendo? E vou destacar um ângulo externo desse triângulo dourado. Tá vendo aí? De laranja. Por que ele é externo, hein? Porque ele é formado por um lado e pelo prolongamento do outro lado. Então, esse aqui. E ele é quanto? Ele é a soma dos internos que não estão colados nele. Então, ele vai ser alfa mais 3 alfa. Ele vai ser o quê? 4 alfa. Tá? Aí eu vou tirar agora o dourado e voltar para o original. E vou olhar para o triângulo DCB. Estou só descendo para você ver. E vou olhar para esse aqui, ó. Aí, tem que ser igual a esse, ó. Porque lados iguais, ângulos que se opõem são iguais. Então, esse aqui vai ser o quê? 4 alfa. Coloquei até de fora aí para não embaçar muito a figura. E agora, hein? Já desci até onde podia. Eu já estou no chão. O que fazer? Eu vou destacar essa lembrança aqui, ó. Que o triângulo original, ele é isósceles de base BC. Significa o quê? Em triângulo isósceles, os ângulos da base, eles são congruentes. Então, este laranja vai ter que ser igual a este azul, mas esse vinho aqui, né? Vamos dizer assim, ou marrom, tá? Então, este laranja vai ter que ser o azul, mas esse aqui. Como o laranja é 4 alfa, esse é 3 alfa, então esse aqui só pode ser alfa, tá? E agora, hein? Eu quero saber o alfa. Aí eu vou lá onde tudo começou, no triângulo ABC. Alfa mais 4 alfa mais 4 alfa tem que ser igual a 180. Escreve. E esses alfa todos aí vai dar o que? Alfa mais 4 alfa mais 4 alfa, 9 alfa igual a 180. Passo 9 dividindo, 20 graus. Destaca a resposta? Não temos tempo para mais nada. Grato a todos pela participação. Vocês devem. Esse exercício foi bem divertido, né? Que a gente fez no desenho, foi montando, teorema do ângulo externo. E na próxima aula continuaremos avançando na geometria plana. Até mais.